Graça e paz a todos. Quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, mantenha sua Bíblia aberta nessa passagem, que já foi lida hoje, o capítulo inteiro. Ao longo do sermão, nós leremos alguns versículos. Vamos orar e pedir a bênção de Deus novamente. Senhor, louvamos o Teu nome pelo privilégio de render culto ao Teu nome, em um contexto de liberdade religiosa, onde temos a Tua palavra traduzida para o nosso idioma. E agora, Pai, rogamos a assistência do Teu Espírito, de tal maneira que o que será lido e comentado seja orientado pela terceira pessoa da Trindade, seja recebido por nós e também colocado em prática. Abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que nos acompanham à distância, pelos meios digitais. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vaca, touro, gato, porco e carneiro. Não é o jogo do bicho. Esses são alguns dos animais que eram cultuados no Egito, na época de Moisés. Por exemplo, em Beni Hassani, na margem leste do rio Nilo, principal rio do Egito, já foram encontrados mais de 300 mil gatos mumificados. Muita coisa, não? Que nada. No Cairo, existiram gigantescos cemitérios onde milhões de bichos foram enterrados. Mas por que o gato era tão reverenciado no Egito? Porque uma das divindades mais populares naquela nação era Bastet, a deusa da fertilidade. Bastet era uma gata. E não eram só animais que recebiam culto. O rio Nilo também era adorado. Nas suas águas, segundo a mitologia egípcia, habitava Api, o deus que vivia rodeado de crocodilos e rãs. Mas a entidade hegemônica no panteão mitológico era Ra, o deus Sol, que tinha corpo de homem e cabeça de falcão. Ra era o protetor da nação egípcia. Acho que agora a gente pode dimensionar a importância das seguintes palavras: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esses são os dois primeiros mandamentos. Através deles, o Senhor atacou frontalmente a idolatria do Egito. Os judeus, após 400 anos vivendo ali, estavam totalmente familiarizados com essa cultura politeísta. Eles estavam impregnados de conceitos e hábitos pagãos. Um episódio que ilustra muito bem isso é o do bezerro de ouro. Enquanto Moisés recebia as instruções do Senhor no monte, o povo disse a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Arão, a quem Deus havia escolhido para ser o sumo sacerdote, sem titubear, recebeu as argolas de ouro doadas pelo povo, derreteu-as, fundiu um bezerro, colocou num altar e disse: amanhã será festa ao Senhor. Diz a Bíblia que, no dia seguinte, os israelitas
madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. De fato, era necessário fazer uma grande classe de catecúmenos e educar os judeus, os israelitas, porque eles haviam permanecido durante mais de 400 anos no Egito. Os registros bíblicos mostram que foi mais fácil tirar o povo do Egito que o Egito do povo. O capítulo que temos diante de nós, o capítulo 3, faz parte do Pentateuco, conjunto de livros escritos por Moisés, que contém a explicação sobre a origem do mundo, a história dos patriarcas, de como Israel foi parar na terra dos faraós, as leis cerimoniais e a forma de viver como família da aliança. Moisés escreveu o Pentateuco durante os últimos 40 anos de sua vida, quando ele estava com o povo no deserto. E por que Deus entregou o Pentateuco a Moisés? Justamente para instruir, na verdade, ensinar aos israelitas a verdadeira origem do mundo, a forma de adorar o único e verdadeiro Deus, para eliminar ou iniciar o processo de reeducação daquela geração que havia assimilado os valores dos seus pais, dos seus avós e das gerações anteriores. Além de vários assuntos que nós encontramos no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, também vemos como o Senhor se dá a conhecer ao seu povo. É sobre isso que essa porção bíblica, Êxodo 3, trata. O Deus que se revela. Esse é o tema do sermão desta noite. O Deus que se revela. Como às vezes eu costumo dizer a vocês, se ao término do culto, se chegando em casa hoje, alguém perguntar sobre o que o pastor falou hoje, você deveria ser capaz de dizer sobre o Deus que se revela. Em primeiro lugar, Deus se revela como santo. Notem o versículo 5 do capítulo 3. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nesse encontro entre Deus e Moisés, Deus afirmou a Moisés que a terra que ele pisava era terra santa. Foi a presença do Senhor que fez daquele chão terra santa. Por isso Moisés teve que tirar as sandálias. A santidade do Senhor contrasta com a nossa condição pecaminosa. Inclusive Moisés teve que esconder o rosto. Notem a segunda parte do versículo 6. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ele sabia que era pecador, que carregava em suas mãos as marcas do seu pecado. Ele não se sentiu digno de olhar para Deus e por isso escondeu o seu rosto. E a experiência de Moisés não é a única desse tipo mencionada na Bíblia. Pessoas que tiveram experiências semelhantes à de Moisés foram tomadas de assombro. Profundo temor lhes sobreveio. Isaías, que viu o Senhor no alto e sublime trono, declarou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Daniel chorou durante 3 semanas após ter recebido uma revelação. Diante do Senhor Jesus, Paulo foi lançado por terra e ficou cego. João, em espírito, viu aquele que estava no meio dos candeeiros. Diz o livro de Apocalipse: quando o vi, caí a seus pés como morto. Pessoas que tiveram encontros com Deus na época bíblica foram tomadas de assombro, de espanto,
Por quê? Porque reconheceram e se deram conta que estavam diante de um Deus perfeitamente santo, diferente delas, diferente de todos nós. Como pecadores, irmãos e irmãs, não podemos nos relacionar com esse Deus santo sem um mediador, pois as nossas iniquidades nos separam dele. É por isso que Jesus morreu no seu e no meu lugar. O abismo que havia entre esse Deus santo, perfeito, infinito, bom, e nós, pecadores, esse abismo foi preenchido por Cristo. Esse abismo não podia ser superado por nenhum de nós, mas, por ser rico em misericórdia, Deus enviou seu Filho, por meio de quem temos acesso ao Pai. A justiça de Cristo, louvado seja Deus, é creditada em nosso favor. O nosso débito foi pago. Foi feito um depósito muito valioso, de tal maneira que nós somos aceitos na presença de Deus. E assim as portas do céu se abrem diante de nós. É um privilégio ter acesso a Deus por meio de Jesus, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Imagine se você tentasse visitar o rei da Inglaterra. Faleceu a rainha, agora é o rei. Você não passaria da calçada do Palácio de Buckingham. Pense na Kate Middleton, antes de conhecer o príncipe William. Ela também não teria acesso, naquela época, à rainha. Mas, e agora? Casada com o príncipe William. Ora, ela está casada com um príncipe. Quem é ela? É Sua Alteza Real, a Duquesa de Cambridge. Essa condição vem de seu marido, e agora ela pode se achegar à presença do rei. Da mesma forma, nossa condição de pecadores redimidos e justificados vem daquele que é o esposo da igreja, Cristo. É só através dele que chegamos ao Pai que é santo. Esse Pai que diz: sede santos porque eu sou santo. Você pode adentrar a presença de Deus, se relacionar com o Pai, porque você foi conquistado por Cristo Jesus. A justiça de Cristo é creditada, é depositada em seu e em meu favor. É por isso que pecadores como nós podemos nos relacionar com um Deus santo. Por quê? Porque Deus olha para nós através de Cristo. Que privilégio. Em segundo lugar, esse Deus que se revela, além de santo, nos diz o texto bíblico, vamos ler, é fiel. Ele não volta atrás da sua palavra. Ele não quebra as suas promessas. Nós, por vezes, nos decepcionamos com as pessoas. E às vezes nós decepcionamos elas, as demais pessoas. Porque falamos e nem sempre cumprimos. Com Deus não é assim. Note o versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, porque Moisés estava preocupado. O que eu vou dizer aos israelitas? Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, versículo 15, assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente assim serei lembrado de geração em
geração. Qual é o impacto, qual o peso, qual a importância de Deus se revelar como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É que Deus estava cumprindo as promessas que ele havia feito aos patriarcas, de que um dia o seu povo estaria numa terra que mana leite e mel. Deus é fiel a si mesmo, fiel às suas palavras, fiel ao seu povo com o qual entrou em aliança graciosa. Ele havia prometido a terra que mana leite e mel a Abraão e sua descendência. Essa terra não era o Egito. Ao se apresentar a Moisés, Deus mostra quem sempre foi, quem é e quem será. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, Moisés, teu pai, Arão e teus antepassados me conheceram. Eu sou o Deus do ontem. Quando ele diz, eu sou o que sou, Moisés, quem está diante de ti? Eu sou, está diante de ti. Eu não sou somente o Deus dos que morreram, eu também sou o Deus dos vivos, o Deus que atua no presente. Moisés, chegou a hora dos filhos conhecerem o Deus de seus pais, conhecerem não só de ouvir falar, mas terem sua própria experiência comigo. Eu também, Moisés, sou o Deus do hoje. E na segunda parte do versículo 15, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés, assim como fui com os patriarcas, estou contigo, e serei o Deus dos teus filhos, e o Deus dos filhos dos teus contemporâneos, e dos filhos de teus filhos. Eles vão herdar a terra de Canaã, eles viverão por vir, o futuro deles me pertence. Eu sou também, Moisés, o Deus do amanhã. Até porque para Deus não há passado, não há presente, não há futuro, porque Deus é. Nós sim temos começo, meio e fim. Houve um tempo em que não éramos, mas fomos concebidos e nascemos, passamos a ser. Haverá um tempo que deixaremos de ser. Deus não. Deus sempre foi o que Ele é eterno. Então, Deus está dizendo a Moisés, Moisés, assim como fui com os antepassados, sou contigo e serei com os filhos da aliança, com os descendentes do meu povo. Irmãos, quão edificante é saber que Deus se apresenta a nós e revela a sua identidade de forma clara. Eu sou o que sou. O que nos desautoriza a imaginá-lo segundo nossa criatividade e gosto. As pessoas que não conhecem esse Deus facilmente caem em idolatria. Elas fabricam imagens, fabricam ídolos, compram estátuas, têm os seus santinhos de devoção, e quando não os têm, no aspecto físico, material, alojam em seu coração ídolos. É por essa razão que nós, assim como Moisés e seus compatriotas, não temos permissão para ter ídolos, seja em nossa casa, seja em nosso coração, e não temos autorização para fazer representações de Deus. Então aqui a gente vai fazer uma pintura para representar a Deus. Deus não nos autoriza. Isso é proibido por Ele. Também é reconfortante recordar que Deus sempre cumpre sua palavra. Diferente de nós, Deus não se atrasa, nem esquece suas promessas. Cerca de 500 anos antes, Ele havia prometido ao seu povo a terra de Canaã. Para a geração de Moisés, havia chegado o tempo de salvação, a plenitude dos tempos. Deus escutou as orações do seu povo e decidiu respondê-las, e decidiu intervir na história. E você, cujos pais são crentes, já teve
esse encontro com Cristo? Porque Moisés estava longe de Deus, estava cuidando dos rebanhos de animais, ele não tinha conhecimento, muito menos intimidade com o Senhor, ele não conhecia o Deus de seus pais, até que Deus se manifestou a ele. Assim como hoje há pessoas aqui, que pela graça de Deus nasceram num lar evangélico, foram batizadas e consagradas ao Senhor, mas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. É tempo para isso. Lembre-se, essa experiência é pessoal e intransferível. Não é porque seus pais são crentes que você vai ser crentinho. Você tem que ter um encontro pessoal com Cristo. Reverendo Simonton, aquele missionário que Deus enviou ao Brasil para iniciar a igreja presbiteriana, ele havia sido batizado nos seus primeiros dias de vida. Havia crescido na igreja, mas quando chegou na juventude, ele se afastou da igreja. Mas houve um avivamento, um despertar religioso na sua região. E Simonton se reconciliou com Deus. Ele que queria ser advogado, nada contra os advogados. Mas essa não era a vontade de Deus para Simonton. Entendeu que a vontade de Deus para ele era de ser pregador do Evangelho. E ele se lembrou daquilo que já havia escutado, que os seus pais o haviam consagrado para a obra missionária, por ocasião do seu batismo. Isso mudou o rumo de Simonton. Simonton se reconciliou com Deus, foi ao seminário, ali foi chamado para a obra missionária, e no dia 12 de agosto de 1859 desembarcou no Rio de Janeiro, e pela graça de Deus pôde plantar uma sementinha que hoje é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus honrou na vida de Simonton a promessa, a consagração, o ato dos seus pais. Deus é fiel. Além de ser santo e fiel, outra verdade que Êxodo 3 nos ensina é sobre a compaixão de Deus. Deus é compassivo, irmãos, Ele é misericordioso. Notem os versículos 7 em diante. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Perceba como Deus usa as nossas orações para cumprir a sua vontade. Não são as nossas orações que mudam a vontade de Deus. Nossas orações não têm esse poder de mudar a vontade de Deus. Mas Deus usa as nossas orações no cumprimento da sua santa e perfeita vontade. Esse Deus infinito e eterno é sensível ao clamor dos seus filhos. Ele não apenas criou o mundo, mas Ele se relaciona com o mundo. Ele não deu corda no relógio e deixou esse mundo à revelia, por mais que às vezes tenhamos essa impressão diante de tanta tragédia, desgraça e notícia ruim, mas Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Ele não perde o controle. E um dia Ele voltará, a pessoa bendita do seu Filho regressará para consumar a história. Nos diz, Êxodo no capítulo 2, versículo 24, que Deus ouviu o seu gemido. E no versículo 25, que atentou para a sua condição. Deus se compadeceu da desgraça, da miséria, da opressão dos seus filhos.
nos tópicos anteriores sobre a santidade e a fidelidade de Deus, aprendemos sobre sua transcendência, sobre o fato de que Deus é superior, está acima de nós, governa o universo e todas as coisas. Ele existe independente de nós e é superior à sua criação. Agora, ao comentar sobre a sua compaixão, a Bíblia nos direciona à sua imanência, isto é, ele se envolve, se relaciona com a sua criação, ele intervém na história. Tal como Paulo disse aos atenienses, nele vivemos, nos movemos e existimos. A certeza de que Deus nos ouve é o alicerce da nossa fé, a mola propulsora de nossas orações e a âncora da nossa esperança. Se não acreditássemos que Deus nos ouve, se não crêssemos na graça e na misericórdia de Deus, nós não oraríamos. Nós não invocaríamos o seu nome, mas nós fazemos isso porque sabemos que as nossas orações chegam ao seu alto e sublime trono através dos méritos de Cristo. E as nossas orações estão guardadas em uma urna, para usar a linguagem de Apocalipse, estão preservadas. As orações de gerações foram ouvidas por Deus, e chegou o tempo em que Deus disse: basta, egípcios, agora vocês conhecerão o meu poder, eu vou libertar meu povo com mão poderosa. No verso 8, lemos: por isso desci a fim de livrá-lo. Afirmar que Deus é compassivo é dizer que Ele é misericordioso, que exerce misericórdia, palavra cujo significado é dar o coração àqueles que estão na miséria. Deus é misericordioso, isto é, Deus coloca o coração dele de alguma maneira em nossa condição, se compadece de nós. São as misericórdias do Senhor, irmãos, a causa de não sermos consumidos. São elas também que nos permitem crer que para Ele não há causas perdidas. Pelo contrário, essas causas, que aos nossos olhos muitas vezes são impossíveis, são frequentemente o palco da providência e intervenção do Senhor. Uma delas ocorreu em Netcong, New Jersey, há 50 anos. Em 1973, agora já entrando no 51º ano, 2024, a Igreja Batista da Graça, em Netcong, New Jersey, Estados Unidos, se viu diante de uma dessas causas humanamente impossíveis. A igreja tinha acabado de construir seu novo templo na propriedade recentemente adquirida de 32 quilômetros quadrados, muita terra. Mas metade daquela propriedade era um monte e um bosque, área verde protegida por lei. Quando o terreno é protegido por lei, uma vez eu era pastor em Itapecerica da Serra, São Paulo, recebemos a visita de um pastor, também presbiteriano do interior de São Paulo, dizendo: nós temos um terreno para doar para vocês aqui na região. Terreno de tantos hectares. E um dia eu me taquei com um irmão da igreja que era metido a escoteiro adulto. Fomos desbravar a mata para conhecer o terreno. O terreno era uma pirambeira, não sei se vocês conhecem a expressão. Era um vale, um terreno muito bonito, muitas árvores, um riacho. Só que não se podia construir 1 centímetro ali, porque era protegido por lei. Ou seja, a boa disposição dos irmãos daquela igreja era só boa disposição, o terreno não serviria para nada, porque era intocável, e eles não sabiam disso.
porque haviam recebido aquela propriedade há décadas. No caso aqui dessa igreja, o terreno era um monte e um bosque. Quando estavam prontos para usar o templo que tinham recentemente construído, os membros se depararam com um baita problema. As autoridades informaram que eles não teriam permissão para ocupar o novo templo enquanto não tivessem área suficiente de estacionamento. Colocaram todas as suas energias, ofertaram, dizimaram, fizeram campanha, arregaçaram as mangas, construíram um templo belíssimo, e aí chegou a notícia das autoridades dizendo: não podem ocupar o templo enquanto não tiverem área suficiente para estacionamento proporcional ao número de membros da igreja. Detalhe, o novo templo ocupava a parte plana da propriedade. Não havia onde construir, porque o resto era monte e área preservada. Era o bosque e um monte atrás da igreja de 15 metros. O bosque era intocável e o monte não deixava espaço para o estacionamento. O valor para a remoção daquele monte era completamente fora da realidade da igreja. A igreja ia pagar por alguns anos pela construção do novo templo. No domingo seguinte, a informação sobre o problema da licença, o pastor Ray Crawford lembrou à congregação a promessa de Cristo. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O pastor leu essa passagem bíblica e disse: se você acredita nisso, venha na quarta-feira à noite orar comigo para que Deus mova este monte dos fundos de nossa igreja. O pastor conclamou a igreja para orar e para entregar aquela causa dificílima ao Senhor. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era uma ligação da companhia telefônica. A empresa estava planejando construir um novo prédio, mas precisava preencher uma grande área pantanosa. Queria comprar qualquer tipo de entulho para aterrar a área. O pastor Crawford disse que a igreja tinha o que a empresa precisava. Pois bem, em cerca de um mês, a companhia telefônica retirou 40 mil metros quadrados de areia, argila e pedra, pagou à igreja $25.400, em valores atuais isso equivale a mais ou menos $150 mil, nivelou o terreno para as 3 novas áreas de estacionamento e deixou o mesmo pronto para ser cimentado. O monte foi removido e a igreja pôde ter seu estacionamento. Essa igreja é conhecida até hoje como a Igreja do Monte. Para Deus não há causa perdida. Não há filho que não possa ser quebrantado e retornar aos braços do Pai. Não há coração endurecido que não possa ser amolecido pela obra do Espírito Santo. Não há casamento que não possa ser restaurado. Não há sofrimento que possa ser impedido de receber a bendita graça de Deus. Deus é compassivo, irmãos e irmãs. E uma das provas disso é que nós estamos aqui hoje adorando o seu sublime nome, porque se não fosse a misericórdia de Deus, você e eu não estaríamos hoje nesse horário, no domingo, à noite, nesse templo, ouvindo um sermão. Estaríamos em qualquer lugar, menos aqui. Voltemos ao Monte Horebe. Deus escutou as orações dos seus filhos escravizados no Egito. Fez isso porque se compadece do seu povo, nos acolhe em seus braços e não nos abandona. O salmista sabia disso e escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Por último,
mas nem por isso menos importante, o Deus que se revela, além de santo, fiel e compassivo, nos envolve na execução de seus planos. Observe o versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que coisa maravilhosa, Deus não precisa de nós, irmãos. Mas Ele tem prazer em nos usar no cumprimento dos seus planos. O Deus Todo-Poderoso, cuja manifestação incendiava a sarça sem consumi-la, capaz de inundar a terra com as águas do dilúvio e realizar tantas proezas e milagres, decidiu usar Moisés no cumprimento de sua vontade. Aquele homem que estava há muitos anos cuidando de rebanhos no deserto. Quem era Moisés nessa altura do campeonato? Um homem de 80 anos. 80 não são 8. 80 não são 18. Pastor de ovelhas, fugitivo do Egito. Alguém que carregava sangue nas mãos, pois havia tirado a vida de uma pessoa e escondido seu corpo. Ao saber do crime, o faraó quis matá-lo, mas Moisés fugiu para Midian, a centenas de quilômetros da corte de Faraó. 40 anos haviam se passado, e mesmo vivendo longe do Egito, e depois de tanto tempo, Moisés ainda lidava com o sentimento de culpa. Ele tinha receio de voltar ao Egito. Inclusive, numa certa ocasião, Deus disse que aqueles que te conheciam já morreram. Talvez nem sua esposa soubesse a razão da sua saída do Egito. Além de ter problemas não resolvidos com o seu passado, Moisés não tinha intimidade com Deus e era pesado de língua, ou seja, a expressão verbal não era uma de suas virtudes, ele não era bom com as palavras. Ele estava acostumado a lidar com animais e não com gente. E convenhamos, é mais fácil cuidar de bichos. Pastor, que afirmação forte. Pense comigo, o peixinho do aquário não reclama se você esquecer de dar comida para ele. Se você não banhar o cachorro e o gato, eles não entram em greve. Então, nesse sentido, é mais fácil lidar com bichos do que com pessoas. Eu não estou aqui dizendo que os bichos valem mais do que as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Enfim, Moisés tinha todas as razões para ser reprovado em nossas avaliações. Um idoso, 80 anos, um homem que carregava sangue nas mãos, ele havia cometido um assassinato. Não tinha sua consciência tranquila diante de Deus, não tinha paz para voltar ao Egito, não tinha facilidade com as palavras, era pesado de língua, o currículo dele era péssimo. Mas, e a graça de Deus, onde entra essa história? Justamente onde se manifesta a fraqueza humana. Abraão também era idoso, Isaac preferia Esaú, Jacó era trambiqueiro, José havia sofrido bullying e abuso por parte de seus irmãos, Gideão era muito pobre, Raabe era mulher da vida, Davi cometeu adultério e praticou homicídio, Elias temeu Jezabel, Jeremias se deprimiu, Jonas era um teimoso, Noemi era amargurada por causa da morte do marido e dos filhos, João Batista era excêntrico, Pedro era impulsivo e colérico, Marta era muito preocupada com a casa, a mulher samaritana tinha tido vários maridos, Zaqueu era impopular, Tomé era cético, Timóteo era tímido, e você e eu também temos nossas imperfeições, defeitos e traumas. Levante a mão aqui. Quem não tem seus bichos, estou falando de pets, quem não lida com seus fantasmas, com seus complexos, com suas vergonhas,
Quem aqui não tem calcanhar de Aquiles? Quem aqui não tem fraqueza? Quem aqui não tem pés de barro? Mas Deus nos usa apesar de nós mesmos. Tim Keller foi muito feliz ao dizer que a doutrina da graça evita que olhemos qualquer situação como perdida, sem esperança. A graça entra justamente para preencher as tuas e as minhas imperfeições, onde somos fracos, onde somos frágeis. Deus nos dá graça para caminhar na dependência do seu poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque, como diz Paulo, quando somos fracos, aí é que somos fortes. Apesar dos senões de Moisés, Deus decidiu usá-lo como instrumento de sua vontade, assim como Ele quer nos usar na expansão do seu reino. Você pode apresentar todas as razões e motivos para não ser um agente da bendita graça no mundo. Contudo, nenhuma delas é aceitável diante de Deus. Se Ele nos mantém vivos, é porque Ele quer nos usar na consecução, no cumprimento de seu plano redentor. Não olhe para seus defeitos e imperfeições, olhe para o céu e dependa do Deus Todo-Poderoso. Aprendemos hoje que o Deus que se revela é santo, fiel, compassivo, e quando quer, nos envolve na execução de seus planos. Enquanto apacentava as ovelhas de seu sogro, no cotidiano da vida, Moisés foi surpreendido pela manifestação do próprio Senhor. Ele viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ainda hoje, mais de 3.000 anos após se apresentar a Moisés, Deus se manifesta a nós. E o faz de forma muito mais clara que outrora, através de seu Filho Jesus, a imagem do Deus invisível. Esse Jesus, o Deus encarnado, nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Qual será a sua resposta a esse chamado? A de Moisés foi, versículo 4. Última frase: eis-me aqui. Não saia daqui sem entregar-se a Jesus. E se já fez isso, volte-se para Ele e renove suas forças. O Deus que se revelou a você e eu, quer que outras pessoas o conheçam através de nós. Vamos orar? Vamos colocar em pé? Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não desiste dos teus filhos e filhas, não abandona o teu povo, não rejeita as orações que são dirigidas a ti, ó Deus, fruto de um coração quebrantado. Ó Deus, como precisamos da tua graça em nossas vidas. Há feridas, há traumas, há medos, há complexos, há preocupações, angústia, tantas coisas, ó Deus, que evidenciam nossa limitação, nossa pequenez, mas cremos num Deus grandioso, num Deus soberano, num Deus gracioso, num Deus misericordioso. Visita-nos, Pai, com a tua graça. Conserta, restaura, para a tua glória, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. Usa-nos, Senhor, segundo a tua vontade, como o Senhor usou a Moisés. Que não olhemos para nós mesmos, mas olhemos para a cruz do Calvário, para a pessoa bendita de teu Filho Jesus, o autor e consumador da fé. E que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai,
e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para sempre. Amém.